Estamos começando hoje mais um episódio do podcast Negócios Digitais, hoje no sábado com performance, e hoje estamos com uma presença ilustre aqui hoje, Hugo Silveira, especialista em tráfego e performance para negócios. Fala aí, Hugo, beleza? Beleza, né? Cara, fala um pouco mais aí pra gente, a gente hoje trabalhando junto no mesmo ambiente, mas tanto eu quanto o pessoal, tenho certeza, quer entender um pouco mais. Quem que é o Hugo? De onde o Hugo veio? Para onde o Hugo vai? O que come? Onde mora? O que faz? Massa. Obrigado pelo convite de participar, Carlos. Eu sou Hugo Silveira, né? Eu me considero especialista em negócios e tráfego pago e performance para negócios, porque a minha origem nesse mercado foi meio que eu caí de paraquedas, porque eu sou técnico em automação industrial. E nisso que eu sou técnico em automação industrial, em 2016 eu saí da indústria, que eu programava literalmente robô e tomava cerveja, né? Opa, coisa boa. Era muito bom. E aí, nisso que eu programava robô e tomava cerveja, em 2016 eu saí, meu pai me fez uma proposta para comprar uma parte da empresa dele. Quando eu comprei essa parte da empresa, a empresa estava fechando no vermelho na época, e eu tive que me virar para aprender a vender lá. E com isso eu comecei a estudar marketing digital, funil de vendas, tráfego pago. Na época se falava muito pouco, 2016 ainda, não tinha quase nada. De tráfego não tinha quase nada, nem Facebook Ads existia, eu lembro. Tipo assim, tinha outro nome que eu não lembro qual era o nome. E com isso eu comecei a fazer vídeo já, só que não vídeo meu, né? Fazer vídeo para a empresa que eu era sócio do meu pai. E aí nisso eu comecei essa jornada de enxergar como fazer com que as vendas fossem potencializadas usando a internet. Top demais. É engraçado, né? Que todas essas vertentes que você falou agora são oportunidades ou gargalos dentro da maior parte dos negócios hoje, né? Exatamente. É tipo assim, né, eu lembro que quando eu comecei lá, meu irmão é publicitário e meu irmão atuava na empresa. E aí... Na do pai de vocês. Isso. E aí eu lembro que eu cheguei e eu falei, poxa, tipo assim, eu quero vender mais. E aí ele fazia, nunca esqueci disso, que no primeiro mês, assim, meu irmão fazia card pra postar. E aí postava lá no Facebook, card, e no Instagram não tinha engajamento nenhum, não gerava venda e, tipo assim, não movimentava. Só que por trabalhar na automação com melhora de processos, né, eu trabalhava no setor de confiabilidade, que era o quê? Era fazer com que um processo que estava funcionando bem melhorasse. Eu fui treinado para isso, para ver um processo que estava funcionando e melhorar 1%, 0,5%, só que isso gerava um resultado absurdo em longo prazo. E aí eu comecei a olhar aquilo e fazer pergunta, eu falei, velho, isso não funciona, pô. Olha o que essas pessoas aqui estão fazendo que vendem produto. Na época tinha alguns amigos meus que já estavam encarando influenciador, virando influenciadores, nem sabia o que era, não tinha nem esse nome ainda. Tipo assim... Só gerando conteúdo. Gerando conteúdo. O meu próprio Stories na época já batia 2.000 visualizações, que era o lançamento do Instagram, o alcance... É a época de ouro. Exato. Tipo assim, batia alcance, eu falava, velho, a galera não quer ver isso. A galera quer ver na real, não quer ver nada desenhado, não quer ver nada figurado. E aí eu falei, não, vamos gravar um vídeo por dia. Um vídeo por dia. Que ele, não, você é maluco, fazer um vídeo de qualquer jeito, tem que chamar uma empresa pra fazer. Eu falei, não, vou fazer com o que eu acho que dá pra fazer aqui. Aí eu peguei o celular, aí meu pai sempre gostou muito de som, meu pai tinha um case, né, que é uma caixa, que era o que a gente fabricava lá, um case, e colocava, e tinha umas caixas de som gigantes lá que funcionavam. E eu ligava com música eletrônica o som dessa caixa, e botava a câmera parada, como essas câmeras estão aqui, paradas, e ia mexendo o case, às vezes ia lá, pegava a câmera, mostrava no detalhe o case, e do jeito que eu fazia o vídeo eu nem editava, eu ia lá e postava. Até que um vídeo desse viralizou em menos de 30 dias, no Facebook ainda. No Facebook? No Facebook. Aí viralizou. E quando viralizou, eu falei... eu lembro que deu 66 mil visualizações. Mais de 5 mil comentários, que era um case que meu pai tinha criado, que era um case gaveteiro, né? Imagina aquele case que é aquela carta, né? Depois eu mando se o pessoal conseguir botar na aquele de som lá, né? Exato, só que meu pai criou um case que era um case gaveteiro, que é como se fosse um armário de gaveta, só que ele tinha uma porta que embutia, porque uma grande dor do mercado era que o pessoal tirava a porta e não tinha onde guardar essa porta. Aí meu pai criou uma tecnologia que você abria a porta e embutia essa porta para o case, que já tinha para móveis, só que ninguém tinha feito para case ainda.
E aí, quando eu fiz o vídeo disso, estourou demais. A galera, eu quero. Inovação. Inovação. E aí, começou a virar o jogo do negócio. Aí, quando começou a virar o jogo, eu caí naquele negócio de, eu fiz um vídeo, deu certo, eu falei, opa. Já abriu a oportunidade ali, peraí, tem alguma coisa acontecendo ali. Aí eu falei, velho, eu vou começar a fazer mais vídeos assim, porque o próximo já vai dar certo. Aí o próximo vídeo deu merda, não deu É sempre assim. Sacou? Não deu nada. Aí no que deu nada, eu peguei e falei, não, preciso encontrar uma forma. Aí lá no Facebook tinha um botão de impulsionar. Eu falei, o que é isso, velho, esse botão de impulsionar aqui? Impulsionar a publicação. O que é isso, impulsionar a publicação? Aí eu fui ler sobre e percebi que dava alcance. Aí na época, pra ter ideia, eu falei, eu vou botar R$ 5 em cada vídeo. Aí, eu vou falar números aqui, não dá vontade de chorar comparado com o que é hoje, mas eu colocava R$ 5 em um vídeo, dava 20 mil pessoas alcançadas no vídeo. Com R$ 5. R$ 10 dava 30 mil pessoas alcançadas, aí, tipo assim, e aí isso, sem estratégia de funil, esse movimento gerava engajamento. Nesse engajamento, eu mesmo ia lá e ia respondendo todos os comentários comentários, do pessoal. pegava o número da galera, entrava em contato e isso começou a gerar venda, aí encurtando um pouquinho a história. Só para você ter ideia, em 2016, isso foi em abril, mais ou menos, de 2016, quando começou essa história. Quando deu dezembro de 2016, a nossa fábrica lá, a gente já tinha dobrado o tamanho da operação da fábrica. Não era muito grande, mas tipo, a gente tinha um marceneiro, a gente já estava com 4 marceneiros trabalhando, e uma encomenda demorava 30 dias para a gente poder mandar, porque não tinha mais vaga na operação, por causa desse movimento. Sim. E lógico, eu fui aprendendo alguns gatilhos mentais, estudando com Radador, fui os dinossauros do digital, e aí tem muita história para isso aí, né? Caraca, você veio lá do berço do Facebook Ads, então, lá de quando tudo era mato mesmo. Tudo era mato, e na doida e tal. Cara, eu vim dessa época também, você estava falando dos números também, né? Eu comecei no tráfego pago em 2017. Cara, lead, aquela época, era baseada. R$ 1, cara, dava pra você dividir em 3 leads ali ainda. Se eu colocava 100 conto no dia, cara, era realmente, a gente conseguia nadar de braçada. Tanto que nessa época surgiram muitos players no mercado, né? Uhum. Muitos players no mercado. E quem surgiu nessa época, assim como você, assim como eu, a gente conseguiu aproveitar muita coisa ali de aprendizado e galgar esses passos junto com esses dinossauros do digital, né? Mas, beleza, ok, entendi. Começou ali gerando conteúdo de forma orgânica, gerou resultado, acendeu o alerta ali, viu uma oportunidade. Começou a gerar uma receita maior, duplicou o tamanho da empresa, certo? Não, aumentou 5 vezes o faturamento. 5 vezes o faturamento. Aumentou 2 vezes, mais ou menos. A produção ali, o tamanho da... Show, legal. E aí? Qual foi o próximo passo? O que fez você ir pro digital? Nisso, início de 2017, isso foi 2016, início de 2017 eu falei, pô, beleza, tá dando certo, eu já tava com um processo bem estruturado, de tipo, publicar vídeo todo dia, tinha uma estrutura de investimento em anúncios, como é que eu fazia para fazer aquele processo acontecer de venda. Uhum. Sem método nenhum, era tipo... Só impulsionar e... era tipo assim, publicava um vídeo por dia, compartilhava em 9 grupos do Facebook. Nossa, que não esqueça isso, que era um método, velho. Eu publicava, compartilhava o vídeo da página para 9 grupos, compartilhei em 9 grupos, esperava um dia e colocava para rodar 15 dias de anúncio com R$1 por dia. Quem falava isso era o Érico. Espera 24 horas e depois... Porque funcionava. Sim. Na época funcionava, então compartilhava nos grupos, aí na época eu já tinha grupo de WhatsApp tinha muito grupo já na época de WhatsApp de áudio e sonorização do Brasil, Ferragens Brasil, coisas assim, que era grupo grande que tinha no Facebook e que os caras começaram a criar grupo no WhatsApp ficar mais próximo. Que era grupo de 256 pessoas na época. E aí, tipo assim, eu compartilhava também nesses grupos, mas rodava em anúncio. Aí, quando foi em 2017, eu falei, pô, beleza, só que isso me dava muito trabalho. Que eu tinha que gravar o vídeo, eu tinha que postar, eu tinha que fazer o negócio do grupo e tal. Eu falava, não, eu vou começar a delegar. Aí, meu irmão já tinha saído da empresa, porque a visão da gente era bem diferente. E aí, tipo assim, eu falei, pô, e aí? Falei com ele, né? Eu falei, quem é que eu contrato pra fazer essa mesma coisa? Ele, não, conversa com alguma agência. E aí eu fui conversar com agências. Só que quando eu chegava pra uma agência pra conversar, pra me fazer um vídeo por dia e fazer esse negócio, quando eu chegava na parte de anúncios, os caras
parecia que eu tava falando grego. Os caras não entendiam. Não tinha noção do que era. E aí eu chegava pra agência e falava, não, eu preciso gravar e publicar um vídeo por dia, e aí publicar nas redes sociais, compartilhar no grupo desse jeito, desse jeito. Então, quanto é? 20 mil por mês, 15 mil por mês. E ainda tinha gente que tinha coragem de me dizer que era errado aquilo que eu tava fazendo, que o certo era fazer card. Ah, mentira! Igual o teu irmão tava fazendo lá atrás. Exato, eu falava, não, esquece isso aí. Aí eu percebi, eu falo, pô, existe uma oportunidade aqui. Primeira oportunidade, que isso bateu muito forte na época, que os caras não entendiam a minha linguagem. Não entendiam a linguagem do empresário, de falar a língua do empresário. Sim. Porque é o empresário focado em resultado, em venda, em performance mesmo, que não existia nem esse termo na época. Não existia. Em performance e tal, e os caras querendo falar sobre posicionamento, sobre branding, sobre como é que você tem coragem de publicar um vídeo com essa música. Eu falo, eu tô lá ligando. E você vendendo. E eu botando dinheiro no bolso. 5 vezes mais do que fazia antes sem fazer isso. Aí eu vi essa oportunidade, só que eu ainda era sócio do meu pai. E aí em 2017, a gente resolveu romper essa sociedade. Paralelo a isso, eu fazia rave também. Rave também? Raveiro? Sério? Você montava rave? Montava rave. Porra, cara, que massa, a gente sério. fazer playground em Salvador, não sei se você conhece. Conheço, cara. Que tem montanha-russa. Sim. Tal, a gente chegou a fazer. Quanto tempo você fez isso? De 2016 até 2019, até a pandemia. Nossa. É que na pandemia deu um intervalo, né? Porque. Mas, cara. Tinha, né? Exatamente. Mas, cara, que sensacional. E aí a gente usava anúncio. Eu lembro que um custo por venda. Porque é foda. Mas a gente fez a Playground de 2018. Foi logo depois que eu saí da Projeta, que era a empresa do meu pai. A gente fez a Playground em fevereiro. Em janeiro, tipo assim, a gente queria bater 6.500 ingressos vendidos. E aí a gente não tinha ligado anúncio e já tinha vendido tipo 5 mil. Eu falei, não, vamos colocar um dinheiro em anúncio, pô. Aí vamos fazer. Aí eu descobri como é que fazia o Pixel, que nem isso eu sabia fazer, pra você ter ideia. Porque meu negócio era gerar engajamento, gerar comentário nas publicações. Então não tinha que seguir a galera ali. Né? Daquele comentário eu fazia uma ação para poder gerar relacionamento e vender através desse relacionamento. Falei, não, deixa eu ver como é esse negócio do Pixel. Aí instalei, eu nunca esqueço disso, eu instalei o Pixel no Simpla, coloquei lá e falei, não, vamos colocar um tráfego. Aí a gente começou a rodar e aí o custo por venda, R$2. Nossa, que isso? Venda, é um sonho, imagina. Absurdo. Custo por venda muito baixo e tal. Aí eu falei, pô, isso é muito massa. Só que, tipo, tinha aberto essa oportunidade. Um amigo meu que fazia festa junto com a gente chegou e falou, Hugo, tu precisa conhecer uma designer, que foi minha primeira sócia na agência. Precisa conhecer ela porque ela é designer. Tu consegue falar a língua do empresário, irmão, tu tem que montar uma agência pra tudo e tu vai ganhar muito dinheiro. Falei, tá bom, vou montar. Aí arrumei essa sócia e... Isso no meio da rave. Não. quase isso que ela curtia do rave também. Mas aí montei a minha primeira agência lá atrás, era Upgrade na época. 2019 pra 2020? 2018. Aí fiquei sócio dela até outubro de 2018. Aí a gente rompeu porque ela não queria avançar não queria crescer o negócio, aí eu já tava com 20 e poucos clientes, mas eu queria, né? Eu queria fazer uma agência maior, eu queria escalar, ter equipe e tal, e ela não queria sair do operacional e tal, falou, não, tudo bem. Ela não queria sair do operacional? Não, porque ela é designer, artista. Ela queria criar, né? Então tem todo esse amor, essa paixão pela criação, né? Exato. Aí eu falei, não, eu vou seguir só. E aí eu rompi a sociedade com ela, e aí chamei outro sócio, que é Jeff e Yair, que 2 amigos meus que faziam as festas junto comigo. Uhum. E aí eles falaram, não, vamos entrar. Aí a Yair que saiu logo no início, ele não quis ficar, porque ele não tinha tempo, porque ele já tinha outro negócio, e o Jeff ficou comigo um tempão lá, que já era Horizon, né? Não tinha outro nome, mas aí isso foi no final de 2018 que começou mesmo. Início de 2019, quase um ano com Laila, que foi a outra sócia, e aí a gente começou a Horizon lá em 2019. Que aí foi agência já, né? Já era focado em social media, o plano, só pra você ter ideia como era o plano na época. Isso que eu perguntado, do que era o foco da agência? O foco era entregar social media, mas eu já entregava no meu pacote um pouquinho de recurso em tráfego. Que eu sempre acreditei nesse marketing de relacionamento. De você fazer um conteúdo que gere um movimento, um tráfego que gere um movimento, um comentário. Já existia o ManyChat, eu usava muito o ManyChat na 2019? 2019. Então, quando eu mostrava para o cliente, tipo assim, que se ele comentasse um post do meu Instagram... Já vinha automático. Mandava uma mensagem já no Messenger, eu fechava na hora o contrato. O cara pirava quando via isso.
Ela falou, não, meu pacote é um post por dia na rede social, exatamente o que eu fazia no projeto. Um post por dia na rede social e R$ 200 de tráfego, R$ 300, dependendo do plano. R$ 300 de tráfego incluso nesse plano. Ele já pagava um plano e já incluso aquele... O valor de investimento já estava incluso no plano dele? Exatamente. Caraca. Porque não se falava. Um pai também. Tipo assim, e não se falava sobre tráfego. Sim. Não se falava, ninguém falava sobre. Tinha que educar, né? Tinha que mostrar a qualidade ali do produto, como que funcionava todo o ecossistema, para depois ele ver valor e talvez desembancar, Exato. colocar mais grana ali dentro. Quando eu mostrava pra ele que eu cheguei a investir 15 mil em tráfego no mês, os caras piravam, mas o cara não entendia. E a gente não tinha tanto argumento para poder vender também. Porque eu não tinha base, eu tinha minha base. Eu não tinha base histórica de clientes. Tipo, cases ali, né? Cases e tal. Tava começando a construir esses cases. Então eu pegava um pouquinho de recurso. E aí foi como começou a agência. Top. E você falou que, né, a sua antiga sócia, ela não queria sair do operacional, pela paixão ali e tudo mais. E vocês tinham 20 clientes. E hoje, né, olhando pro visão agência, quando você foi montar a sociedade com esses 2 outros amigos seus aí, a visão, pensando no negócio, era fazer o quê? 20, 40, 60, 80? Porque, né, ano passado eu tava na frente da agência ali com o pessoal da Performance. Cara, um squad, que era um gestor, uma gestora de projetos e um designer, que às vezes ele fazia trabalho de vários outros squads. Aí a gente pegava 20 clientes numa boa. Eu sou um squad, e a gente tinha 5 squads diferentes lá. E aí hoje, o formato que vocês criaram lá atrás, era mais ou menos assim, ou era uma equipe para todos os clientes? Chegou a ter squads, é boa essa sua pergunta, porque minha visão sempre foi de automatizar processos. Tem um lema que eu bato sempre na tecla com minha equipe, que é 10 vezes mais resultado com 10 vezes menos trabalho. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar de forma inteligente. Na minha visão, se existe um processo repetitivo, aquele processo tem que ser automatizado. A nível de nós conseguimos entender onde é o gargalo. Então, por exemplo, quando a gente começou essa nova fase, né? Aí começou eu, Jeff, um vendedor e um designer. A primeira coisa que eu fiz foi entender o que esse designer fazia e como ele fazia. Porque na época um designer produzia 3, 4 posts no dia, que era a base que eu tinha de Laila. Que, tipo assim, era um design muito bem elaborado. Totalmente criativo. Totalmente criativo e tudo mais. E eu ficava muito puto com aquilo. Por quê? Porque ele limitava a minha produção. Pô, mas será que precisa e tudo mais? E aí teve João, até um abraço para o João se ele assistir aí, que ele topou entrar com a gente na Horizon, e aí quando ele entrou na Horizon, eu lembro que eu sentei do lado dele e falei, cria. A gente tem aqui 30 posts para fazer com um cliente, me explica como é que tu vai fazer. Aí fiquei lá sentado um turno do lado dele, acompanhando como é que ele tava fazendo. Acompanhando. Aí quando eu percebi o processo que ele seguia, eu falei, por que ao invés de você fazer um card por vez, você não pensa nos 30? Você não pensa em todo o grid? Você consegue dividir aí no Photoshop? Como é que você faz aí? Ele não consigo e tal. Ele, mas não dá pra fazer 30 não. Eu falei, não dá pra fazer 30 desse jeito, aí dá pra fazer 90 em um dia. Aí ele falou, como, velho? Não sei o que. Eu falei, não, peraí. Aí mapeei todo o processo e entreguei pra ele. No outro dia ele já tava fazendo 45 cards por dia. No outro dia. Aí quando eu consegui fazer isso, que eu mostrei pra Jeff, que era o outro sócio, a Jeff pirou. Jeff, meu Deus do céu, velho, agora a gente vai conseguir crescer muito e tal. E foi essa prática, foi aí que entrou Yuri. Isso foi no início do ano de 2019, 2019 isso. Eu saí na rua vendendo, meu vendedor ficava fazendo 60 ligações por dia. E você ia visitando o pessoal na rua? Marcando reunião pra mim. E aí eu tinha uma Burgman na época, saía na Burgman visitando 5 clientes por dia e voltava com 2, 3 contratos fechados. Top. E aí, rapidinho, a gente bateu 30 clientes e aí precisava contratar. A gente saiu de escritório que era menor do que essa sala aqui, bem menor que essa sala. Nossa, a kitnet de escritório. E pior que era uma kitnet, tá ligado? Era uma kitnet que meu pai tinha que a gente começou lá. E aí, a gente bateu clientes rápidos, aí entrou Yuri. E Yuri mesmo, que é meu sócio hoje na Horizon, e Yuri começou como designer lá. Yuri era designer, aí ele era designer de uma gráfica, ele viu a vaga aberta, aí foi trabalhar com a gente. Quando ele chegou, que ele via a quantidade de demanda que João conseguia soltar como designer, em altíssima qualidade, ele pirou, ele falou, esses caras são malucos, velho. Como é que faz pra fazer isso? Ficou apaixonado na hora. E aí Yuri entrou também, virou designer.
Aí, quando deu 2019, mais ou menos em agosto, a gente já estava com 60 clientes, mais ou menos. E aí eu percebi que eu vi uma oportunidade. Eu vim para São Paulo para fazer um MBA em marketing e negócios exponenciais com Bruno Pinheiro, que é Uhum. Ele é excepcional. ele até mora na França hoje e tal. Ele criou a Bee Academy na É. época. E aí eu comecei a estudar esse negócio e aí abriu minha mente para negócios exponenciais, de fazer, poxa, preciso fazer uma startup para ser vendida. Ele me fez uma provocação na época que era, eu tive a ideia durante o MBA, eu falei, porra, eu posso construir uma plataforma para intermediar essa relação de designer com a agência, com O negócio. o negócio e tal. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, porque eu acho que dá para fazer isso. Aí ele, não, mas e por que não ser a sua marca que faz isso? Aí eu, pá, deu aquele tique, eu falei, como assim minha marca? Aí ele, não, durma com essa aí, depois traga nas respostas, mês que vem, quando você vier aqui em São Paulo de novo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, não, eu vou criar Horizon. Eu mudei o nome, eu criei Horizon Content. Porque qual era a minha ideia? Eu tenho uma plataforma até hoje. Era desenvolver uma plataforma onde eu pudesse vender a criação de conteúdo com cards e publicações animadas em altíssima escala no preço baixo, resolvendo uma dor no mercado que todo mundo, se você tentar voltar naquela época, todo mundo foi quando explodiu social media. Sim. De tipo assim, eu tenho que publicar. Todo mundo sabia que tinha que publicar, mas achava caro, porque a galera cobrava R$1.500, R$2.000, era o que eu cobrava. Ou não sabia fazer também, né? Ou não sabia fazer. E aí eu avaliei os clientes que eu tinha uns 25 clientes restaurante, que era só restaurante. Eu falei, velho, o restaurante é muito fácil, porque eu pego uma pizzaria, minha redatora vai escrever para uma pizzaria aqui e eu posso atender 200 pizzarias no Brasil com aquele mesmo texto. Então, Só muda a ideia, só a identidade visual ali. exato, a identidade visual, a foto que precisava fazer, ou o vídeo e o texto mesmo que a redatora faz, né? E aí a gente decidiu focar em restaurante e aí eu nadei de braçada na pandemia, porque quando todo mundo fechou a porta, Você nichou no restaurante no final e de foi... 2019. Final de 2019. Caralho, todo mundo em casa querendo comer. Quando deu pandemia, meu amigo, que tipo assim, foi quando a gente deu um salto, né? Eu chegava a fechar 5, 6 contratos no dia. Tipo, aí março de 2020 fechou tudo, né? Fechou tudo Sim. e tal. E que fechou tudo, muita gente abriu delivery. E quem não vendia, quem era restaurante que não vendia no delivery, queria saber fazer um delivery. E eu já gravava muito vídeo, fazia muito anúncio, fazia muita coisa pra minha agência. E aí eu lembro que teve um cliente que chegou pra mim e falou assim, Hugo, eu fechei as portas do meu restaurante e eu não sei o que é que eu faço. Aí eu falei, peraí, eu anotei. Por quê? Porque eu já tinha ouvido outros clientes donos de restaurante falar a mesma coisa. Era uma objeção ali. Exatamente. E um desejo. Uhum. Assim, como é que eu resolvo esse problema? E era algo que estava lá, a voz do pensamento dele ali, ele me trazendo, e que tinha conexão com vários. Aí meu lead na época era R$8, R$9 para um restaurante qualificado. Sim. Eu fui gravar um anúncio na mesma hora. Tipo assim, fechei a reunião com o cliente, ele comprou comigo, aí eu fui, chamei Nuruba, um abraço para Nuruba, nosso cara que fazia gravação de vídeo e edição lá na época. Falei, Nuruba, bota a câmera aí, bora gravar um vídeo. Aí eu falei, bora. Aí eu falei, ó, se você é dono de restaurante, fechou as portas do seu restaurante, não sabe o que fazer para aumentar suas vendas, eu tenho um caminho, dá uma olhada nisso aqui. Mostrar um case, fala comigo agora. Aí o lead caiu pra 1,50. 1,50? 1,50. Aí, tipo assim, aí a gente explodiu. 26 pessoas na equipe, aí, tipo, 5 contratos fechados por dia e tudo mais, de restaurante, mas o ticket muito baixo. Tava, quando? 1.500? Não, era 1.500 quando eu comecei. Aí, quando eu tive essa ideia de escalar, que eu montei essa plataforma inicial, a gente foi para 600, R$500. E nessa época a plataforma já estava rodando. Não, que rodando, tava o MVP lá. Largado lá na gaveta. Uma coisa que a gente tava desenvolvendo semana a semana. Ah, entendi. Tava desenvolvendo. Começou, eu mapeei todos os processos, a gente tinha planilha para fazer tudo, eu contratei uns programadores, aí contratei 2 programadores júnior e tal, bem parecido com o que a gente... O modelo que tá agora. E aí a gente colocou, começou a desenvolver e toda semana a gente ia melhorando até encontrar um modelo que funcionou bem. E aí pronto, velho. Aí a gente bateu 120 clientes na agência. 120 clientes. De social media, com 30 posts por mês. Cada designer, e tinha com 2 designers. Com 2 designers? Faz a conta aí. Pelo amor de Deus, vamos fazer a conta aqui, pelo amor de Deus, vai, vamos lá. Faz a conta. Quanto que é, vai? 120 clientes 120 vezes 30. 3.600. 3.600. Aí divide aí por 20 dias, que ninguém trabalhava no final de semana.
180. 180 mídias por dia. Por dia. E quando tem ajuste? E quando tem... porque a logo tá pequena aqui, precisa aumentar um pouquinho. E aí? Cara, 180 por dia. Por dia. Por dia. E eles conseguiam... Yuri aprova. Yuri tá aqui em São José, depois falamos pra ele. O Yuri era um desses? Era um desses designers. Rapaz. Maluquice, né? Maluquice mesmo. Não, mas dava certo demais. Aí... Não, trazer o Yuri pra cá, pelo amor de Deus. Vamos falar que esse pessoal aí dos designers que demora às vezes um dia inteiro pra entregar um criativo pra gente, meu. Yuri fazer um treinamento lá pro pessoal, você vai ver. Que a nossa visão pra esse tipo de criação é bem diferente. A gente gosta... Comercial mesmo. Comercial, só que a gente entendeu que a parte criativa nunca pode ser, e aí fica uma dica de ouro aqui pra quem tá assistindo. A parte criativa do design não pode ser nunca pensando em um. Tem que ser pensando numa campanha. Por quê? Porque se você pensa numa campanha, a campanha vai ter uma identidade visual e vai ter ponto que ele pode passar um tempo pensando nisso. Sim. Só que a entrega final dele tem que ser... Imagina que ele tá criando um card, ok? Pensa num card lá, 1080 por 1080, quadrado, né? Ou então 800 por 800, quadrado. Aquele card ali, se ele dividir em 30 aquele card... Sacou? Ele dividiu em 30. Eu tenho 30 cards diferentes. Por quê? Porque provavelmente ele colocou um elemento aqui, outro elemento aqui, outro elemento. E ele tem 30 diferentes. Lógico que não é tão assim, mas é muito parecido com esse processo. Então, pensando numa campanha, ele consegue extrair muito mais de uma criação de identidade, de uma criação que ele fez. Entende? Então era isso que a gente fazia. A gente nunca pegava um cliente, o nosso processo era, a gente pegava um cliente, o cliente entrou. Não, é porque tem umas coisas bem absurdas. Mas, tipo assim, o cliente fechava 5 clientes por dia, né? Aí minha promessa pro cliente na venda era, sabe o quê? Ó, se você fechar agora comigo, Carlos, em 24 horas, teu plano tá no ar. 24 horas? Plano do mês? Amanhã já tá te mandando pra aprovação. Caraca. Por causa desse processo. E também muito por quê? Porque a gente já tinha uma base de dados. Então eu pegava uma pizzaria, eu sabia, eu tinha dados lá, eu tinha uma equipe que só analisava dados. Sim. Já sabia o que é que funcionava. Então, Yuri ia lá, pegava um grid de 60 publicações de uma pizzaria, selecionava o que era melhor, montava para um novo cliente dentro da identidade dele, mudava algumas coisas e já estava pronto. E nessa época era só feed? Só feed e stories. Stories também? Que era feed, o que fazia pro feed... Desdobrava ali pro stories. Pro stories. Esse processo, né? Caralho. É loucura. E falando sobre case, esses cases agora, né? A gente vai entrar em muita coisa ainda durante o papo. Mas desse pessoal aí que, né, era restaurante, pizzaria e tudo mais, você consegue mensurar os cases de quanto que eles saíram para quanto faturaram? Ou na época não era um objetivo? Não, a gente não olhava isso. A gente não olhava, mas eu sempre gostei de bater recorde. Então, teve um case, por exemplo, Maná Pizzaria, que é uma pizzaria lá da minha cidade. Um abraço para Valdemir da Maná Pizzaria. A gente mudou a identidade dele. Ele era uma pizzaria que São José deve ter, que é uma pizzaria barata. Barato. Na época era tipo pizza grande por R$19,90. Era muito barato. E aí ele veio com a dor pra mim que era, pô, eu quero subir meu preço. E realmente ele mandava pizza pra gente lá direto. E era muito boa a pizza dele. Comparado às pizzas que eram R$59,90, R$69,90. Eu falava, Valdemir, eu chamava ele de Val, né? Eu falava, Val, a gente tem que melhorar esse teu posicionamento, fazer fotos novas, vídeos legais e tudo mais. Profissionalizar ali, né? Exato. A gente mudou o posicionamento dele, contratou uns fotógrafos tops lá da cidade, fizemos um posicionamento diferente, ele mudou a faixa da pizzaria dele e a gente fez um lançamento na época para ele, que eu já tinha feito um lançamento lá para as festas em 2018, e aí eu falava, não, deixa, eu quero fazer o dia da pizza, que a gente trabalhava com calendário anual, dia da pizza, eu falei, Valdomir, e aí, bora bater recorde, quantas pizzas tu vende por dia? Ele, não, eu vendo umas 20, final de semana às vezes umas 40. Falei, massa, será que a gente consegue vender 100? Aí ele falou, se vender 100 tá lindo, isso aqui. Eu falei, tá. E aí eu não lembro quanto a gente investiu exatamente, só sei que no dia da pizza de 2020, pandemia, com a Maná Pizzaria, a gente vendeu 600 pizzas em 2 horas. Quantas? 600 em 2 horas. Pelo amor... E o pizzaiolo? Não, isso vendeu. Aí eu pergunto, né? O dono de pizzaria, quando ouve eu falar isso, aí ele fala, sim, mas como é que fez pra entregar? Eu falei, não entregou. Como? Da hora parado. Vendeu, mas não entregou. Foi um caos, mano. Eu mesmo pedi pizza e demorou 4 horas pra poder chegar a minha pizza. Nossa, pedir pizza em São Paulo é isso.
sacou? Cara, 600 600 pistas pistas. com lançamento. Com lançamento, usando o grupo de WhatsApp, até hoje eu tô nos grupos de WhatsApp dele. Usando o grupo de WhatsApp, colocando tráfego para passar para uma página e tal, divulgando nos grupos e tal. Cara, que sensacional. Sério, essa parte da sua história eu não tinha a mínima noção. Bom, vamos fazer isso com as pizzarias daqui, vamos ver se eles aguentam produzir 600 pizzas no dia. Dá pra fazer, pô. Cara, mas é muito bom. E que nem você participa da imersão do Econ Plus junto com a gente, né? Você é palestrante lá. E já que você entrou nesse assunto, e é um assunto que, cara, todo mundo adora, porque vem muito dos dinossauros digital, né? Sim. Dos lançamentos e tudo mais. Veio de fora, veio pro Brasil, e aí tem todo esse desejo sobre o lançamento. E você é um expert em lançamento. Tanto Sim. que a sua palestra lá na Imersão com Plus fala bastante sobre lançamento. Como que você entrou nesse mercado de lançamento? E você começou realmente com os negócios locais? Tipo assim, eu conheci Luan nas festas, que é um grande amigo meu, e ele já estudava Érico Rocha na época. Um abraço, Luan. Hoje, tipo assim, Luan faz milhões por ano com lançamento e tudo mais, de infoproduto. E aí, na época que ele estava estudando muito focado nisso, eu lembro que foi mais ou menos 2017 para 2018, ele tocava música eletrônica, eu tocava também, se conheceu tocando. Que legal. E aí, ele falou, não, velho, pô, você tem um conteúdo massa e tal, vamos fazer um lançamento seu. Eu falei, bora. Só que eu sou um cara que eu gosto de levar muita gente, meu perfil é muito comunicador, né? Então eu gosto de levar gente comigo. Eu chamei vários amigos meus para lançar infoproduto também e tal, aí a gente perdeu dinheiro que só peste na época. Porque a gente começou a fazer lançamento, só que eu virei muitas madrugadas com o Luan estudando sobre, entendendo o processo de lançamento, para fazer com que desse certo minimamente o que estava no meu controle, produzindo copy, pensando no roteiro. E aí eu comecei a vender o serviço de lançamento para a empresa, tipo assim, tem uma plataforma Prefiro Delivery, que a gente na época fez um lançamento para essa plataforma. E tipo assim, comecei a fazer para aprender. E eu falava com o cliente, eu falava, eu não vou te cobrar nada para fazer, eu só quero aprender isso aqui e dominar esse método. Nenhum deu bom na época, nenhum. Tipo assim... E eles investindo grana ali em tráfego. Investindo pouco, não era muito dinheiro não, era tipo R$1.000, R$1.500, R$500, era sempre muito pouco dinheiro. E nisso, beleza, fiz alguns lançamentos, eu acho que 2018 para 2019 eu fiz uns 10 lançamentos, mas nenhum muito bem sucedido, alguns deram até lucro, mas era R$1.000, R$2.000, R$5.000 de lucro, nada absurdo. Mais aprendizado ali, então. Muito só aprendizado. Quando foi em 2021, eu falei, velho, eu vou lançar o meu curso. Aí eu tive a ideia de lançar o curso, a formação Ninja Digital, porque a galera sempre me valorizou por essa visão de negócios. Enxergar, pô, o que é que precisa para produzir conteúdo, como criar uma estratégia para isso, como é que tem performance, como é que vende, como é que faz isso tudo funcionar para dar resultado. Eu falei, velho, eu domino um pouquinho de copy, eu domino um pouquinho de lançamento, de tráfego, de estratégia, vou lançar a formação Ninja Digital. Aí eu chamei Yuri, porque Yuri tinha saído da agência na época, ele ia estudar medicina e tal, maluco, né? Medicina? Já pensou o cara deixa... De design a medicina. O cara, ao invés de ganhar dinheiro com digital, estudar medicina é um absurdo. Né? Nossa, eu acho um absurdo. Olhando pro digital hoje, eu acho um absurdo mesmo. E aí eu fui e falei com ele, eu falei, velho, vamos lançar o meu curso. Junto com isso, a gente estava fazendo meu lançamento, escrevendo copy, pensando no roteiro e tudo mais. Um amigo meu me ligou, Júnior Mendes, falando, Huguinho, eu quero que você lance meu curso. Eu vendo cesta de café da manhã de luxo, eu posto no Instagram e as mulheres estão doidas me pedindo pra aprender. Eu falei, sai daí, gente, você é doida. Lançar um curso de... Cesta de café da manhã, cara? De luxo ainda. Cobrar R$400. Eu nunca pagaria R$400 na cesta de café da manhã de luxo e tal. Tipo assim, tá maluco? Fala aí com o Gabriel Guerreiro. O Gabriel Guerreiro é outro amigo meu que é foda em lançamento lá de feira. Fala com o Gabriel, fala com o Luan. Fala com esses caras, eu tô focado na agência, irmão. Vou lançar meu curso aqui agora, por mais que der errado, vou lançar e tal, beleza. Aí, não, beleza, eu vou falar. Aí falou com o Luan cheio, ganha dinheiro já com o lançamento, não quis. Gabriel Guerreiro, mesma coisa, não quis. Aí voltou pra mim, aí ele me ligou, Guinho, se você não me lançar, eu paro de falar com você. Você vai lançar meu curso e tal. Aí eu falei, tá bom, vou lançar. Eu chamei Yuri, que a Yuri já tava fazendo o meu, eu falei, ó Yuri, vamos fazer o seguinte, eu tenho um plano. Luan me disse que queria comprar meu celular, eu tinha um iPhone XR na época, eu falei, eu vou fazer um jogo com o Luan aqui, pra Luan acompanhar a gente nesse lançamento de junho, porque pode ser que dê certo, tem um monte de gente pedindo curso.
a gente tem um acompanhamento de Luan, domina essa parada de lançamento e a gente faz esse negócio acontecer. Agora eu só vou pra fazer dinheiro. Aí eu, não, bora, vamos acertar o percentual. Acertamos. Resumindo a história, a gente fechou o lançamento, fizemos o primeiro, 1.500 investido, voltou 36 mil. Em um dia. 1.500 investido. Aí eu fiquei doido. Eu falei, eu vou fechar a agência. Vou fechar a agência, não quero conta mais com a agência. Um monte de gente, trabalho, designer, cliente me enchendo o saco. Vou focar só em infoproduto, velho. Porque tá doido. Outra realidade. Eu não, tipo, uma margem tão alta. Sim. Eu e Yuri trabalhando. Não tinha nem curso. Não tinha nem o curso ainda, não tinha nem gravado ainda. Nada. Só validou a oferta. Ela validou a oferta. Eu falei, não vou fazer mais nada da agência, não, velho. Isso aqui agora é o que a gente vai focar. Aí eu e Yuri fizemos o segundo em um mês, junto com o pessoal. A gente começou a entregar o curso, fizemos o segundo, 60 e poucos mil. 2 meses depois, fizemos o terceiro, 108 mil, com 8 mil reais de investimento. Mentira. Foi, 2021. Loucura. Quem viveu digital nessa época aí sabe. 6 em 7? 6 em 5. 6 em 5? No primeiro dia a gente abriu uma oferta que a gente construiu, que abria 5 horas da manhã da segunda-feira. De 5 até 10 era um bônus lá que a gente entregava e tal. Nunca vou esquecer, eu saí pra caminhar com meu pai na avenida que tem lá, na Getúlio Vargas, 5 horas da manhã. Aí tinha acabado de abrir as vendas e Yuri que tava acompanhando. Aí eu tava com o Apple Watch assim, aí acompanhando as vendas, aí eu mostrando pra meu pai, vendendo aqui e tal. As vendas batendo na marcha. Aí meu pai, rapaz, isso é bom demais, isso aqui, isso aqui. Quando terminou a caminhada, a gente já tinha vendido 60 mil reais. Pelo amor de Deus. Loucura, velho. Aí eu falei, é isso aqui, velho. É isso aqui tem algo aqui que é muito bom. Ainda não entendia muito bem, mas sabia que tinha algo muito bom. Depois de muitos lançamentos que foram apenas aprendizado e não teve faturamento. Acertamos uma oferta boa. E aí fizemos a entrega, a gente passou nessa jornada aí começou a fazer 100 mil por mês com isso, aí teve mês de bater 200 e poucos mil. A gente virou coprodutor de muita gente. Nessa época também muitos coprodutores surgiram, né? Porque sabia de toda a estrutura, toda a estratégia, mas não era o expert em alguma área que ele queria se destacar ali, né? E a parte boa era que nessa época, qualquer curso com a boa oferta, vendia e você ganhava. E era novidade, qualquer um era novidade nessa época. Aí eu e o Yuri fechamos um pacto, que é, a gente só vai trabalhar a partir de agora. Só vai trabalhar, e aí tipo assim, a gente chegou a ter 10 especialistas. É porque a gente é meio louco. 10 especialistas ao mesmo tempo. Teve momentos, Carlos, de ter um carrinho abrindo comigo e um carrinho abrindo com o Yuri. Ao mesmo tempo, ao vivo, com live. Mentira. Yuri em Goiânia fazendo um lançamento e eu em Feira fazendo outro ao vivo, a gente se comunicando com 2 telas aqui, um comunicando eu e ele para ver o que é que faltava, porque ele tem as especialidades dele e eu tenho as minhas. E do outro lado aqui, acompanhando a live acontecendo. Cara, e lá que maluquice, cara. Loucura. Maluquice. Em 2019, eu me tornei sócio de uma empresa que é daqui de São José dos Campos, né, que é o Grupo de Braz, que era de educação financeira e investimentos. Ainda é, né? O Eduardo ainda tá seguindo com a empresa lá. E, cara, a gente fazia lançamento período de pandemia, mas era um modelo um pouco diferente, era uma consultoria, né? Sim. Então, era pouco escalável. Mas a partir do momento que a gente começou a fazer lançamento, que foi quando eu entrei na sociedade, cara, foi absurdo. Foi coisa de faturamento de, em uma live que antes era 1 hora, fechava 10 contratos, a gente fechou 30 contratos. E isso porque era o que dava para aguentar. Sim. Passou 2, 3 meses, a gente teve que contratar mais 2 pessoas, aí teve o período de curva de aprendizado, durou 2, 3 meses ali, mais ou menos, até o momento que a gente conseguiu replicar 60 contratos, cara. E não era contrato baixinho, não. Contrato de 5 mil reais e dali, cara. Sim. Meu, é absurdo. Eu falo que o digital é um absurdo mesmo. Ainda mais nessa época, a gente conseguiu, cara, nadar de braçada. Porque para pensar, né? Pensando na sua história, um momento que você estava ali vendo a oportunidade de quem estava só em casa e aí focou nas pizzarias, a gente fez a mesma coisa. A gente focou quem estava em casa, só que quando a pessoa está em casa, ela começa a olhar mais pra dentro. O que eu vou comprar agora? Onde eu vou gastar meu dinheiro? Ah, não, peraí, minha casa agora tá desarrumada. Peraí, minhas dívidas estão uma bagunça. Eu tô em casa, mas tô gastando mais. Como assim? Não começa a entender. Aí a gente trouxe toda essa parte de conhecimento financeiro pra dentro deles lá, dentro da vida das pessoas. E aí a gente começou a deslanchar também, cara. E o engraçado é que o lead naquela época, cara, a gente pagava menos de 5 reais. Barato demais. Menos de 5 reais. E falando lead com uma LP toda construída, fazer teste de LP e tudo mais. Hoje, se a gente for olhar um lead, cara, é 4 vezes mais. E não tem nem garantia
ainda dele ser um lead Conversão. qualificado, exatamente. E tipo assim, a gente fazia muito lançamento, velho. Muito lançamento. Maluquice. Eu não recomendo pra ninguém, lógico que eu sou muito grato, mas É muito trabalho de uma muito única vez. trabalho, É muito trabalho mesmo. Era tipo assim, eu sempre fui um cara de dormir cedo e acordar cedo, né? Nessa época eu dormia tarde e acordava cedo. E Yuri da mesma forma, pra poder dar conta das demandas, escrever e-mail, escrever Copy, muita coisa, cara. fazer página, subir tráfego, testar campanha, otimizar. Cortar os vídeos para postar no Reels, no Instagram, no Facebook. Exato, dar suporte ao usuário, tipo assim, subir o curso, coisa pra caramba. É absurdo, cara, é absurdo demais. Mas legal, eu tenho algumas perguntas aqui para você, o pessoal já separou. Além de tudo, né, além da parte da agência, além da parte dos lançamentos, tem também hoje que você tá como nosso diretor ali no Grupo Velo, diretor de tecnologia. E, cara, foi literalmente excepcional ter te trazido para cá. Eu falei isso no primeiro dia que você estava aqui. Falei que a gente estava realmente precisando de uma pessoa como você, até para ajudar a gente, puxar a gente mais para cima. E hoje, a partir do momento que você entrou, na verdade, houve uma movimentação gigantesca em toda a equipe, todo o grupo como um todo. E principalmente a desenvolver um braço do Grupo Velo, que é a parte tecnológica, que a gente estava ali caminhando, mas do nada deu um boom. E você falou que lá atrás você já estava desenvolvendo sua plataforma e usou dessa mesma estratégia de pegar ali os desenvolvedores e tudo mais. Mas hoje, como diretor de tecnologia do Grupo Velo, você está na frente das principais plataformas, deixar você falar quais são as plataformas, explicar para a gente como que funciona cada uma delas, e talvez até falar um pouquinho desse lado seu. Cara, você é multifaceta, né? Essa é a grande realidade, é multifaceta. Desde a parte de olhar para o negócio, lançamento e agora tecnologia também. E você falou que lá atrás você já trabalhou com o seu pai nessa parte de automação, né? Isso. O que você pode trazer para a gente sobre tudo que você está trabalhando hoje no Grupo Velo, referente a essas novas frentes aí para a gente? Quando o Thiago me chamou, né, para esse desafio, foi de forma bem despretensiosa, na minha visão, né? Pelo menos o que eu percebi. A gente conversando e tal, ele conhecendo um pouquinho da minha história, ele falou, velho, a gente tem o nosso método, né? A base do nosso método todinha. Eu enxergo que dá pra gente fazer algumas tecnologias com isso daqui. Inclusive fazer plataformas que possam recuperar carrinho, resolvendo problemas diferentes desse cliente que a gente tem, que é o e-commerce, o dono de e-commerce, resolvendo problemas das nossas marcas, que hoje a gente paga as tecnologias para poder resolver esses problemas. E não é barato. E não é barato. E também para que a gente possa reforçar ainda mais o nosso método, para que a gente possa ter mecanismos para interligar o nosso método a essa execução prática e automatizar cada vez mais os processos. Aí foi massa, porque quando ele me explicou, né, lógico, não foi tão rápido assim que ele me explicou de uma forma mais detalhada. Aí eu falei, velho, Thiago, eu tenho experiência com isso, velho. Eu achei massa a sua visão. Assim mesmo, na mesa. Eu falei, achei massa a sua visão, deixa eu fazer uma pergunta. Aí comecei a entender como é que ele enxergava, né, que poderiam ser essas oportunidades pra gente poder entrar. Aí eu falei, velho, eu tô dentro. Só falta desculpa boa, né? Pra poder vir pra cá. Pra gente poder começar uma trajetória de construção desses aplicativos, dessas soluções, para que a gente pudesse vender pro fórum, que foi o nosso primeiro desafio, e validar, né, as hipóteses. Porque, só para você entender um pouco, quando a gente fez todo aquele sprint para levar para o fórum, aquelas soluções que a gente levou, que nós levamos algumas, né? Nós levamos a UGCs Club, que é nossa plataforma, que é o nosso iFood das UGCs, que é para que as empresas se conectem com UGCs. A gente levou a Secretify, que eu vou detalhar mais, mas é uma plataforma que faz com que a empresa consiga criar uma categoria secreta no e-commerce dela, e através dessa categoria secreta alimentar grupos e fazer gestão desses grupos através da Secretify para poder vender mais. A gente tem a Conversion Bonus, que é uma plataforma para poder fazer cashback. O Fleazy, que é uma plataforma para poder fazer recuperação de carrinho, mensagens automáticas lá de recuperação de venda, de Pix, e um processo de pós-venda também que vai entrar lá em breve, com SMS e por aí vai. Então, quando a gente levou essas plataformas, nós já tínhamos a hipótese de que as que fariam mais sucesso seriam o G6 e Secretify. Ponto importante, né, de validação. Eu estudei negócios exponenciais lá em 2019.
E quando a gente entra num viés de pensamento, esse viés acaba seguindo vários vieses que se justificam e se reforçam pelo seu ambiente. Então, eu falava sempre com o Thiago que velho, a gente precisa entender e acreditar em toda a narrativa que a gente está construindo para defender essas plataformas, só que quem vai dizer isso é o cliente. Quem vai dizer o que é que realmente é bom e o que é melhor aqui é o cliente, que vai passar feedback para ele. Para passar, não, isso aqui realmente é bom, isso aqui realmente eu quero. E aí, graças a Deus, lá no fórum a gente validou, que era o G6 Club e Squaresify. Só que, quando a gente voltou do fórum, eu percebi que existia uma plataforma que estava bem encaminhada já, que era o Fleazy, que precisava de alguns ajustes técnicos para que a gente colocasse ela para rodar. E aí, quando a gente pensa no Fleazy, o Fleazy é uma plataforma que a gente faz a recuperação, né, de carrinho abandonado, principalmente uma das maiores dores que o e-commerce tem, né, carrinho abandonado e tal, não tem venda. Envio de notificações de status de pedido, e envio também de lembranças de pagamento, e a gente vai lançar agora pós-venda, que é para fazer um processo de pós-venda com aquele cliente que já comprou, que ninguém tem, né, no mercado isso. Isso é a gente que vai colocar no ar em breve, muito em breve, e também a gente envia SMS em massa por lá. Então, a minha entrada foi para que a gente conseguisse, já fazia parte da visão do Thiago, colocar mais energia na parte de tecnologia para embasar o método, e eu entrei para poder tocar o time de tecnologia, só que não com a visão de tecnologia, porque o pessoal fala, né, você é CTO, mas qual é a sua formação em tecnologia? Eu falei, minha formação em tecnologia é vender tecnologia e fazer tecnologia e quebrar a cara. É isso que eu tenho, porque os desenvolvedores lá conhecem mais de tecnologia do que eu. Só que eu entendo de negócio, entendo de venda, entendo de cliente, de relacionamento com o cliente, então eu transformo essa visão para se transformar em um bom produto para que o cliente use, melhore e tudo mais. Hoje mesmo eu estava lá, minha manhã foi dedicada a checar o backlog lá do Fleazy e adicionar mais 8 pontos que eu vi de feedback de cliente que me passou. Um feedback de cliente gerou 3 ações. Então, é pensar nessa experiência o tempo inteiro para fazer com que o produto se torne cada vez melhor e, lógico, faça com que o cliente use mais. Mas não é só isso. Todo movimento que a gente está fazendo, a nossa ideia principal é que o Velo App esteja no centro de tudo isso, que foi o único que eu não citei. E o Velo App é o quê? É a base do método Velo, porque você é melhor do que eu, sabe explicar o método Velo. Sim. Mas o método Velo tem os pilares, e esses pilares norteiam todas as decisões. E aí imagina que a gente tem um método que é extremamente validado, que gera milhões de faturamento aí para os clientes, para nossas marcas, e esse método ajudando a gente a pensar em recuperação de carrinho. Como fazer da melhor forma. E não só pensar de forma ativa para gerar resultado, mas tendo a devolução em dados do que é que deu certo, o que é que não deu, e quanto deu certo, e o que é que pode melhorar, que aí entra a minha visão. Que a minha visão é o quê? Beleza, fiz, o que é que deu certo, o que é que deu errado, e como eu posso ser 1% melhor da próxima vez. Melhorei. Daqui a um ano é impossível que não esteja muito melhor. Muito melhor. A tecnologia, aquela ação que a gente está executando. Então eu entrei para isso, para que a gente possa fazer com que essa engrenagem de tecnologia da Velo funcione e que, lógico, a gente ganhe nas nossas marcas, porque a gente quer que sobre dinheiro no nosso bolso, não? Com certeza, né? É muito importante. E ajudar os nossos clientes a terem mais resultados, entendeu? Sim, legal. E então, basicamente, o Fleazy é mensagens transacionais ali, né? De status de pedido e de pagamento também. E recuperação de carrinho, o que eu acredito, falando Carlos, gestor de performance, que acompanhou o crescimento de milhões em marcas no ano passado, né, na frente da agência, e eu falo, cara, hoje em dia a gente tem a consultoria do RV. Eu falo, tem cliente que vai fazer na mão. Só que daí, das 6 horas, ele tem a vida dele para tocar e vai fazer outras coisas e deixa passar todos aqueles carrinhos que poderiam ter sido recuperados. Carrinhos que foram abandonados, onde a pessoa chegou a colocar os dados dela lá. Ainda mais na Nuvem Shop. Na Nuvem Shop a gente, né, hoje tem quando você coloca o seu e-mail direto, já puxa todos os seus dados de outros e-commerce, porque está tudo conectado. Então já facilita ainda mais para ter os meus dados ali de forma automática. E hoje com o Fleazy consegue de forma automática fazer esse recuperação de carrinhos. Exatamente. E diferente de muitas plataformas, pelo que eu estava vendo lá, ela tem a recuperação de carrinhos em 3 etapas, né? Na verdade, é um fluxo com 3 horários distintos para envio dessas mensagens, né? Exato.
O que acontece? No Fleazy a gente tem lá, a gente configura uma sequência com pontos de contato para fazer com que essa recuperação de venda aconteça. Então a gente imagina que o comportamento do consumidor se a pessoa foi lá e colocou os itens no carrinho e desistiu da compra, não fechou o pedido, é porque a primeira hipótese, que eu acho que é a maior de todas, é que a pessoa se distraiu com alguma coisa. Então ela se distraiu, ela recebeu a notificação no celular do Instagram que o menino curtiu a foto dela, e ela foi lá ver quem era, que foto foi e tal, se perdeu e esqueceu, ficou Sim. com a aba aberta lá no navegador, mas não concluiu a compra dela. Ou outras coisas que podem acontecer de forma ocasional. Então o que é que a gente faz? A gente coloca um intervalo para ter vários pontos de contato com a audiência, e aí vem atualizações que a gente vai ter muito em breve no Fleazy, que você pode configurar para enviar uma mensagem assim que a gente recebe o status de carrinho abandonado, outra depois de 10 minutos, ou 15 minutos, ou 1 hora, que isso é totalmente personalizável, e a gente está preparando um e-book só para treinar o usuário qual é o momento certo para isso, e outro, um tempo maior ainda depois, para que haja outro ponto de contato para ter. E aí onde é que entra a inteligência de dados nisso, Carlos? Aqui, a gente está preparando o nosso próprio pixel do Fleazy, que vai ser o pixel da Velo. Para quê? Para que a gente possa entender o comportamento desse cliente e a gente poder sugerir para o dono de e-commerce que integrou com o Fleazy, para ele saber, poxa, qual é a mensagem que você tem que mandar e qual é o tempo que você tem que mandar essa mensagem para que você tenha mais carrinhos recuperados. Mas não só isso, a gente conseguir fazer isso por nicho de negócio. Então imagina que a gente vai ter lá para o nicho de moda dados suficientes para te ajudar a tomar decisão. No nicho de moda não adianta você mandar 15 minutos, você tem que mandar um dia depois a mensagem, porque XYZ, a maior parte dos dados, 60% das conversões ficam aqui. Esse rastreamento de dados que a gente está fazendo para ajudar o dono de e-commerce a tomar decisão e fechar mais vendas, né? Que é o que a gente quer no final das contas. Sim. E engraçado que hoje a gente estava gravando um conteúdo sobre isso, falando exatamente sobre essa alteração, né? Essa mudança, evolução do algoritmo do Meta. Só que, quando você falou agora do Pixel, me veio isso na cabeça. Por quê? Quando você cria o Pixel do Fleazy, o Pixel do Fleazy, ele traz uma certa inteligência ali, né? Isso, própria, né? Exatamente, própria. E o Meta tem a dele. E aí hoje no Meta, no Google, a gente consegue conectar várias plataformas. Se a gente conseguir conectar o Fleazy, isso vai trazer ainda mais inteligência para dentro de casa, ali dentro do e-commerce, do negócio de forma geral. E aí olhando, né, acho que alguns passos um pouco mais para frente, não sei ainda como que tá toda a evolução do Velo App, mas o Velo App, ele promete ser um grande centralizador de todas essas inteligências, né, multicanais, em um único canal, para trazer mais performance de forma imediata, real time mesmo, e olhando por aquisição de canal, olhando por, né, o evento inicial lá, o primeiro clique e o último clique, tudo isso, e aí tudo isso vai estar dentro do Velo App também. Vai. Só que o Velo App é importante que todo mundo saiba, né? Que o Velo App só vai ter acesso a gente. Entendi. Ninguém mais vai ter acesso, a não ser que seja atendido pela Velo no RV ou por uma agência licenciada da Velo, que possa usar o Velo App para ter essa inteligência aplicada. Então, já aproveitando aí que se você não está ligado à Velo de alguma forma, você não vai ter acesso a essa tecnologia, e a nossa visão é exatamente essa, é a gente conseguir ter dados suficientes para fazer com que a gente tenha respostas para aquelas perguntas que ficam aqui na cabeça e ninguém sabe responder, que é, por exemplo, poxa, minhas vendas foram ruins ontem, por quê? Tinha tudo para ser bom, toda terça-feira é ótimo, toda terça-feira meu restaurante tá cheio, porque ontem não encheu. Sim. Eu fiz a mesma quantidade de posts, eu fiz o mesmo investimento em tráfego, são os mesmos anúncios, por que não funcionou? Então essas perguntas é o que a gente pretende responder com base no método Velo e dados. Então juntando esses dois, que é o que a gente não tem ainda. A gente tem quando você, que é um especialista, vai analisar, que aí você pega toda a sua bagagem técnica e tal, só que a gente está preparando uma mega IA com todos os treinamentos que o Thiago já deu, que você já deu, com as consultorias já realizadas, para que essa IA possa consultar o banco de dados, trazer uma análise, fazer validações de hipóteses. Então o Velo App vai ter muito casos. Tem uma parada lá que é a gestão diária, né? Que vão ter os alertas que vão ser emitidos dia a dia, de acordo com a performance que está acontecendo e as tendências que estão acontecendo. E aí vão ter sugestões de ação. E aí, um ponto que eu até estava discutindo com o Thiago é que essa sugestão de ação, ela vai ter que ter uma devolutiva sobre o resultado.
Por quê? Porque, beleza, se a gente for falar assim, eu quero aumentar em 20% o meu faturamento, a gente tem quantas opções? Fazer mais criativos, melhorar a página, melhorar a oferta, criar Volume de produto novo, campanha, volume de campanha, aumentar investimento, fazer lançamento, sale, muita opção. sim. Só que o que é mais efetivo para o meu momento? 80-20 ali. Entende? Então, é esse tipo de análise que a gente quer ter, que o meu alvo é que esse ano a gente já comece a usar, e essa semana já é a meta, a gente colocar para vocês já começar a usar o Velo App, a nossa equipe como todo usar, para que a gente possa ir melhorando, tendo esses feedbacks, para que em um ano, velho, a gente tenha uma plataforma que seja desejada por todo mundo, que ninguém vai ter. E é engraçado você falar isso, porque todo método, ele já é desejado por todo mundo. Porque, cara, olha, ser bem sincero, meu Capelli saiu literalmente do zero, já chegou a faturar 3 milhões. Furts, quando o Thiago entrou, tava ali na casa dos 100, 150 mil, mais de 1 milhão hoje. Mush, mesma coisa. O método, ele já tá validado. Exato. Agora, imagina a gente realmente sintetizar todo esse conhecimento, trazer para dentro de uma ferramenta que, além de sintetizar o conhecimento do Thiago e todos, né, os especialistas que a gente tem dentro do grupo, a gente conseguir trazer os dados de ferramentas, de canais de aquisição que a gente trabalha, de todos esses dados, que é os big data que a gente trabalha, e lá dentro ter um método artificial, uma inteligência artificial alinhada com o método trabalhando em prol. É esse o objetivo. A performance vai ser imediata, vai ser. Eu como gestor, olhando para dentro da conta, a gente sempre chegava 9 horas, entre 9h30 e 10 horas, já tem que ter otimizado todas as contas. Cara, a gente tinha que abrir planilha por planilha, meta por meta, Google por Google e analisar cada uma das campanhas, os dias, os horários, tudo certinho, até chegar numa conclusão e aí fazer a otimização. Com essa ferramenta, ela promete ter um avanço muito mais rápido que isso. Com certeza. As análises em tempo real, comparativo com os cenários, tendências e trazendo feedback também do mercado para poder fazer um comparativo com o mercado, com o que está acontecendo, o que está funcionando bem, o que não está. Essa ferramenta aí promete. Legal, cara. Legal mesmo. Muita coisa... E ainda tem o Secretify, né? Que você falou um pouco pra gente, mas gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Porque hoje, alguns clientes da Velo, né, que são da agência, eles estão utilizando, né, todo o método Secretify. E a Meu Capelli estava até um tempinho atrás também, estava dando muito certo, né? Tanto que a gente tem o quê? Se eu não me engano, mais de 30 grupos com 1.000 indivíduos lá dentro. Então, é uma audiência imensa. O Secretify, a gente bate muito na tecla que nós precisamos de mais pontos de contato com o nosso cliente para que a gente possa vender mais. Uhum. Então, um dos pontos de contato que a gente recomenda muito são grupos de WhatsApp. E aí, o grande desafio era, poxa, beleza, mas como é que eu incentivo a pessoa a entrar num grupo e ela saia o mínimo possível desse grupo e que esse grupo gere vendas? Como é que eu faço para ter isso? Então, lá atrás, Thiago desenvolveu lá um pop-up, que era um código que instalava no site, liberava uma categoria secreta no site, a pessoa só conseguia acessar essa categoria se tivesse uma senha que estava no grupo. E aí, beleza, funciona. Só que, quando o mercado viu aquilo acontecendo, todo mundo ficou louco. Ficou pirado. Porra, como é que faz isso aqui? Qual é a ferramenta que faz isso, etc. E a gente desenvolveu a Secretify. A Secretify tem um foco de fazer com que toda essa operação seja automática. Então, você se cadastra na Secretify, contrata o plano lá, contratou o plano, você vincula a sua loja, hoje está Nuvem Shop integrado, integrou a sua loja, ele já vai criar o pop-up, você pode personalizar esse pop-up para colocar na categoria, cria uma categoria na loja de ofertas secretas, lá a gente chama de achadinhos em uma das nossas lojas, ofertas secretas, vincula essa categoria ao pop-up e pronto, tá funcionando, e lógico, vincula um WhatsApp para poder integrar com grupos de WhatsApp, e aí a pessoa só consegue acessar aquela categoria do seu site se tiver a senha. E essa senha está no grupo, então ela tem que entrar no grupo para receber. E aí o grande hack é o quê? Beleza, ela entrou no grupo, a partir de agora é gerar relacionamento. E aí muita gente pergunta, né? Quantas vezes entrar em contato
no grupo, quantas vezes eu posso mandar mensagem no grupo para poder ter mais vendas e tudo mais. E aí entra lá na página da Securitify. Acompanha lá, senão você não vai saber quais são as milhares de ofertas. Exatamente. E é engraçado isso, né, cara? Porque realmente relacionamento é o que gera essa transformação do negócio. A gente acha que só trabalhar oferta o tempo todo vai gerar um grande pico de faturamento. Mas se olhar, né, a construção da Melcapelle, eu sempre uso muito a Melcapelle de exemplo, porque a Daiane, junto com o Thiago, eles fizeram toda essa construção, né, dessa persona em volta da marca. E da... Como que é que eles falam? Minha linda, minha querida, não... Amiga. Cara, eu acho isso sensacional, porque é uma coisa simples, que pega muito, que pega demais. E construir esse relacionamento, e como você falou, somando um canal a mais, com pontos de contato, e além disso, uma audiência que está no seu controle até que ela esteja ainda ali, né? Imagina 30 grupos com 1.000 pessoas, cara, pelo amor de Deus. Imagina você vai fazer um lançamento, você já tem 30 mil pessoas ali, cara, Muita gente. é muita gente. E as pessoas não estão de olho nisso, né? Então a galera acha que é só tráfego, aí tem gente que duvida ainda do tráfego e não quer fazer nada para vender mais. E quem já tá vendendo bem pensa, poxa, mas o que é que funciona bem? Tem uma bandeira que eu levanto desde sempre, que é, velho, é o básico bem feito. O básico bem feito. Só isso. Não precisa nem ser perfeito, é o básico bem feito. Então é o quê? Olha, o que é que eu posso fazer para vender mais? Então quem quer vender mais aí? Tráfego, bem feito. Post na rede social, bem feito. UGC, bem feito. Grupo de WhatsApp, bem feito. O que mais? Uma oferta bem construída. E uma oferta bem construída. Acabou. Isso vai fazer com que a pessoa venda mais, vai fazer o básico muito. E aí a galera pensa, mas será que grupo de WhatsApp vai funcionar? Pô, lógico que vai funcionar. Obviamente, velho. Assim como o grupo do Facebook lá atrás. Pois é. Então, tipo assim, a galera, mas porra, tem 100 pessoas no meu grupo e ninguém comprou. Eu falei, claro. Cara, cara, mas mesmo assim, eu tava até falando com o Derek esses dias, que a gente fala, né? Nossa, só tem 200 pessoas no meu grupo, só tem 200 pessoas vendo meu stories. Mas, cara, a gente faz evento da Imersão Econ Plus. Às vezes a gente coloca 250, 350 pessoas, estão lá para nos escutar. Se 200 pessoas estão te vendo, tá no seu grupo, tá no seu Instagram, tá ali no seu canal. Em algum momento vai comprar. Exatamente. É só você fazer bem feito, o básico bem feito. E aumentar esses canais, né? Então, aumentar a aquisição de pessoas para esse grupo, deixar mais interessante, gerar mais desejo e fazer com que o método aconteça mesmo. Esse não tem segredo, né? É matemática pura, né? Quantas pessoas você precisa para ter lá o seu 1% de conversão e ele gerar o faturamento que você precisa. Exatamente. Faz do canal do WhatsApp ali, o grupo do WhatsApp, uma nova vertente que pode somar ainda mais isso, né? E como você falou, né? Tem gente que ainda duvida do tráfego. Mas o tráfego, ele tá cada vez mais caro. E o leilão vai ficar mais. E 2026 tem mais uma bomba aí pra gente, né? Tem mais taxas e taxas a mais. Então, com toda certeza, isso vai impactar em várias outras frentes. E se você souber como utilizar o canal do WhatsApp ao seu favor, vai ajudar demais. Com o Securitify e ainda mais com o Fleazy fazendo a recuperação de carrinho, não perdendo cada centavo que você gasta com aquele carrinho lá. Exato, deixando instantâneo, né? A grande promessa do Fleazy é que você vai ter recuperação de carrinho e notificação de pedido em tempo real. Que é, a pessoa gerou o pedido, ela recebe uma mensagem na hora, informando o status do pedido dela, o Pix para ela poder fazer o pagamento, ou a confirmação de pagamento em tempo real. Aquilo de forma muito ágil, rápida, para que essa comunicação com o seu cliente de forma ativa seja totalmente intencional e ágil, que é o que o cliente mais quer. A pessoa quando vai comprar, velho, quantas vezes a gente vai comprar alguma coisa, sabe que tem no shopping, sabe que tem no busca-busca, sabe que tem, oxe, vou comprar no Mercado Livre que chega hoje, que é rápido. Que, tipo assim, chega amanhã, então até vai chegar depois de amanhã, mas é rápido. E é da loja oficial ali ainda. Exato, e é mais barato, ou então é ao mesmo preço, às vezes fica até mais caro, e a pessoa compra por causa dessa comodidade. Então essa comodidade, quando a gente vai pensando no nível de sofisticação do público, né, a galera quer esse nível de comodidade não só na experiência de compra, ela quer na experiência de relacionamento também.
Então, um ponto que eu me preocupo demais é fazer com que o relacionamento aconteça de forma efetiva. E nessa parte, o pós-venda que você falou que vai entrar, vai ajudar demais. Exatamente, que é saber, e aí, como é que foi a experiência, e aí, volte a comprar com cupom, volte a indique um cliente pra gente, criar toda essa cadeia de relacionamento para fazer com que a experiência funcione muito bem do cliente, e a gente consiga ter mais dados e aí alimente todo o ciclo para fazer com que as vendas aconteçam cada vez mais. Nossa, sensacional, sensacional. E caminhando um pouquinho mais pro final aqui agora, Hugo, me fala... Cara, eu ia falar 3, mas me fala um desafio. Um desafio que você teve, ou pode ser nesse momento agora, em toda essa jornada que você está nesse momento, ou em outra parte da sua jornada, que fez sentido, foi um momento de inflexão, e você olhando para trás agora falasse assim, não, se eu não tivesse rompido essa barreira, eu não estaria onde eu tô aqui agora. Pô, excelente pergunta, né? Foram tantos desafios que eu fico pensando aqui, tipo... Ó, um dos pontos de inflexão que eu tive foi quando na minha agência, né, teve diversos momentos que, quando a gente cresceu lá atendendo restaurantes e tudo mais, com um ticket muito baixo, eu ficava pensando, né, eu falava, velho, isso aqui pra ganhar dinheiro é muito difícil, tipo, pra ganhar dinheiro e viver de forma tranquila, porque dava bastante trabalho. Uhum. E aí, do mesmo jeito que a gente cresceu, teve um momento que a gente despencou, porque abriu muito delivery. E aí a concorrência ficou muito alta, chegou um momento que os caras não tinham dinheiro para pagar a conta. Nem a parte que a gente fazia, eles tinham dinheiro e tal, inadimplência bateu no teto. Esse ponto foi um ponto bem marcante na minha jornada, que é o quê? Até hoje, se eu ligo para algum desses clientes, eu tenho certeza que ele me contrata na hora. Na hora. Tem um lá no banco de dados. Eu acho que milhares de clientes que passaram pela agência. E o que eu enxergo que foi um ponto de inflexão na minha jornada foi que não importa o que está acontecendo, né? E como eu estou interpretando o que está acontecendo. Eu tenho que levar em consideração sempre o que é que eu estou semeando naquele momento. O que é que, tipo assim, na Bíblia fala, né? Que se eu planto uva, eu vou colher uva. Se eu planto, sei lá, maracujá, eu vou colher maracujá. Então eu sempre pensava, porra, beleza, o cara não tem dinheiro pra me pagar. E com dezenas de clientes eu fiz isso. Eu falei, velho, relaxa, eu vou segurar, vou te dar um mês de bônus aqui. A minha parte eu vou fazer e vou semear na tua vida aqui para que você consiga ter um resultado bom. E isso, Carlos, me trouxe frutos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu lembro quando o Thiago falou comigo do lançamento. O Thiago falou bem assim, ele vai lembrar disso se ele ver se ele falou comigo bem assim, depois da palestra. Ele falou, não, eu atendo um monte de e-commerce e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, massa, velho. E-commerce a gente tem uns cases, a gente já tinha um case lá, aquele da Alpha Hall, que é um case gigantesco. Eu falei, e-commerce é massa. Se a gente implementar algo junto aí, ou até se você mesmo executar o método, você vai ter resultado, você vai fazer mais dinheiro, você vai ser muito bom. Ele, não, vamos fazer sim. Aí ele falou, não, mas eu já quero deixar claro para você que eu quero aprender, para eu fazer. Não quero ter vínculo e tal. Eu falei, eu não me importo, tô aqui para plantar. O que eu vou colher lá na frente não me importa. Lógico que para eu plantar aqui, você vai ter que bancar alguma coisa. Sim. E pagou o custo inicial lá do primeiro lançamento que a gente fez. E hoje tá no que tá. Eu nem imaginava que eu seria diretor no Grupo Velo, eu não imaginava que eu estaria aqui em São José dos Campos, eu nem sonhava com essa realidade. Então, o ponto de inflexão para mim é que não importa o que eu tô fazendo, tipo assim, o que eu estou sentindo sobre o que tá acontecendo nesse momento, não, o que é que eu tô plantando todo dia? Que a colheita vem, e ela vem, é ser bem intencional, então todas as minhas ações são muito intencionais, todas, todo dia eu peço a Deus guia para que eu seja cada vez mais intencional e traga o que você tá permitindo que chegue até mim, bom, só isso, é esse ponto de inflexão. Só isso. Só isso. Só isso, gente. Isso é tão simples. Não, visão sensacional, cara. Sério, visão sensacional. E até trazer um pouco um pouco de filosofia de vida, né? Porque às vezes a gente tá tão imerso nas coisas que estão acontecendo na nossa vida que a gente tá sentindo demais e agindo de menos. Exato. Mas a gente consegue realmente dar uma outra face, ou então que seja tá do lado de uma pessoa que a gente precisa, dando o apoio que a gente precisa, igual você fez no caso desses negócios que, poxa, imagina, seu concorrente agora tá vendendo metade do que você vendia em preço, só que o dobro.
já era, matou o seu negócio, e aí você consegue dar o braço amigo ali e falar assim, não, cara, vamos junto, tá? É isso aí. E pode ter certeza absoluta que isso que você falou aqui agora não vai morrer aqui. Isso que você falou vai perpetuar, outras pessoas vão ouvir e vai impactar outras pessoas, porque Sim, isso é o que tem que ser plantado e tá sendo plantado agora, cara. exato. E ó, e brigadão pelo papo de hoje. Tamo junto. Foi um prazer ter conhecido um pouco mais do Hugo e espero que vocês tenham gostado aí também. Vocês acompanhem a gente no YouTube, no Spotify e logo tem outro episódio do podcast Negócios Digitais. Um abraço.